Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Hoje, em virtude do tempo que estava bem tenso, nós optamos por não ir à congregação, até porque em Tibiriçá já tinha caído um pouco de água. E então, por precaução, de repente cai mais água, acaba faltando energia e ficaria mais difícil para nós. Então, acabamos por optar por fazer somente a transmissão por aqui. Então, eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco para adorar ao Senhor. Hoje é a nona parte desse estudo que estamos fazendo. Fé e graça, estamos falando a respeito do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na igreja. Então hoje a gente terminou a semana passada falando no versículo 10, do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos continuar hoje falando a respeito desses dons, vamos dar um ênfase maior no dom de línguas e também no de profecia. Então, que nós possamos estar bem inteirados na maneira que o Espírito Santo ele trabalha na igreja, tá certo? Antes de começarmos, nós vamos aqui ler os nomes dos irmãos, que a gente continua intercedendo por eles. Nós estivemos numa chamada de vídeo ontem e hoje com o Eduardo. Oramos por ele, foi uma bênção, nós cremos no poder de Deus, estamos aguardando o milagre de Deus se concluir na vida dele, embora sabemos que é a vontade de Deus que prevalece, mas como igreja, como ministro do Senhor, mediante a palavra do Senhor, nós ministramos a cura, a libertação, E se for da vontade de Deus, o Eduardo estará com a saúde restaurada e será prova viva do milagre de Deus, e o nome do Senhor continuará sendo exaltado e glorificado. Também em favor da vida do irmão Benê, meu irmão, ele está tendo algumas crises de artrose, E ele disse que dói demais muitas partes do corpo, e ele tem clamado a Deus e tem clamado a nós para que intercedêssemos por ele. Então nós vamos orar pela vida do irmão Benê também, pela vida do meu irmão Elias, que precisa que aí a saúde marque logo, para tirar essa bolsa que ele ainda está com ela, para que fique melhor a situação dele, tá certo? Também a irmã Margarida, continuamos orando, falamos com a filha dela agora há pouco. Hoje ela passou um dia um pouco melhor, mas nós sabemos que o quadro é bem difícil, Ela está bem, está consciente, porém muito debilitada, Muito debilitada, mas ela continua mantendo a fé no Senhor e crendo que a hora que for o momento certo que o Senhor Jesus estará vindo buscá-la, é sempre o que ela fala. Então nós continuamos orando e intercedendo por ela. Também pela irmã Maria Jorge, a mãe da irmã Sônia Jorge. Estava internada, mas já está em casa, glória a Deus. Hoje também passou um dia melhor, não é? Então cada dia uma situação, mas nós continuamos intercedendo, crendo em Deus que haverá o trabalhar do Senhor na vida dessas mocinhas aí, da Dona Margarida e também da Dona Maria. Eu quero pedir aos irmãos em favor da vida também do Alessandro. Ele mora em Tibiriçá, ele é sobrinho da irmã Eliana, filho da Elaine, e ele é um jovem e acabou tendo problemas com o intestino e foi colocado também uma bolsa de colostomia nele. E isso para um jovem é bem complicado, e está aguardando para fazer essa cirurgia de retirada, e a semana passada teve, graças a Deus, uma atuação maior em favor da vida do Alessandro, lá no Hospital Estadual, e conseguiram ajeitar lá para marcar essa cirurgia. Então que tudo corra bem, que o Senhor abençoe a vida do Alessandro, que ele fique bem
para que possa ser feita essa cirurgia para retirada desta bolsa e ele volte a ter uma vida normal, tá certo? Então nós continuamos intercedendo pela vida desses irmãos. Quero agradecer aos irmãos que oraram em favor da vida da minha nora, né, que estava grávida. Era para o nenê ter nascido ontem, mas ele, né, aprove Deus, claro, né, e ele acabou nascendo na sexta-feira, né, o garotinho adiantou, né, o Gael. O Gael, então, chegou nas nossas vidas para a glória do Senhor, para glorificar o nome do nosso Deus, né, então agora nós temos 2 netinhos, Gabriel e Gael. E agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que oraram e peço que orem em favor da vida da Maris, a minha nora, para que ela está tendo algumas dores, para que ela fique livre dessas dores para a glória do Senhor, tá certo? Vamos orar então. Bendito Deus, Pai eterno e amado, que estás nos céus, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem concedido nas Tuas ricas bênçãos, e somos gratos ao Senhor por isso. Não merecemos nada do Senhor, porque somos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado, e hoje já nem nos intitulamos mais, Senhor, como simples pecadores, mas como pecador remido pelo sangue de Jesus Cristo, através do ato que o Senhor demonstrou um grande amor para com as nossas vidas, nos resgatando, nos elegendo, nos chamando, nos escolhendo, para que sejamos o Teu povo, os Teus filhos, Teus servos, e possamos estar, ó Deus, nas mãos do Senhor, sendo salvos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, a graça redentora de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Pai, clamamos pela vida de cada um desses irmãos que nós citamos os nomes aqui. Se porventura, Senhor, eu esqueci algum nome, que o Senhor nos ajude e vá até essas pessoas, essas vidas, e que o Senhor possa operar milagres e prodígios, que o Senhor possa trabalhar na recuperação dessa saúde dos teus filhos, tirando, Senhor, a dor, tirando toda a enfermidade, tirando todo o embaraço, dando, Senhor, bonança na vida desse povo. Nós cremos, Senhor, no poder que há no nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e é por isso que clamamos ao Senhor. Tu és o único socorro para com as nossas vidas e nós te glorificamos por isso. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, possa ministrar ao nosso coração a Tua palavra, que venhamos entender e compreender a cada dia mais, Senhor, esses tesouros que estão aqui na Tua palavra. Nós te louvamos, te glorificamos pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanha nessas redes sociais, que o Senhor esteja mesmo agraciando a vida, Senhor, a família, o lar de cada um dos Teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos. O som está chegando legal aí, irmãos? Beleza. Vamos então. O versículo de número 10, nós estávamos falando e ele está descrevendo sobre os dons, né? Ele diz, tá aqui, mas eu tenho que, é na primeira carta, né? Na segunda, né? Vamos lá. E nós paramos no dom de profecia, certo? No dom de profecia. O versículo 10 diz, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro dom de discernimento de espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então, quando nós relacionamos, olha só, primeiro ele fala palavra de sabedoria, depois palavra de ciência, fé, dons de curar, maravilhas, discernimento de espírito, aliás, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Fechou aí 9 dons espirituais. Esses dons que eles atuam na igreja. Aí tivemos na semana passada, na live, a Renata fez uma pergunta, né? Por que no versículo 10 está falando sobre anunciar o evangelho ou evangelizar, sendo que Jesus nos orientou a evangelizar. Então a dúvida dela era se isso é dom ou não.
tá certo? Aí até quando as meninas, a irmã Maria e a Bianca foram ler, aí a gente não achou, né, no contexto. Por quê? Porque a irmã Renata está com a Bíblia, que é a tradução, a nova tradução na linguagem de hoje. Então ele vai dizer assim, né, que o versículo 10, ele diz, operação, vivência de maravilhas, e a profecia, então, ele descreve anunciar o Evangelho, ou anunciar a mensagem de Cristo. Né? Essas novas traduções, ela traz desta forma. Então, mas isso nós vamos falar, né? Porque o dom de profecia é isso que nós vamos entender, porque eu disse a vocês na semana passada que é um dos dons que mais se tem polêmica, né? Eu não falei a palavra polêmica e hoje eu estou falando. Muita polêmica, sabe? São muitos entendimentos, interpretações e acabam se criando muitas polêmicas sobre isso. E depois que veio na era pentecostal, neopentecostal, a era carismática, então o que acontece com este dom? Esse dom ele foi transformado como se fosse nos dado um direito de profetizar, ou alguns vão dizer até um recado de Deus para este ou aquele. E então muitas igrejas, a maioria das igrejas pentecostais, elas agem dessa forma pelo fato de entender que quando Deus quer falar comigo, então amanhã eu tenho uma entrevista para fazer de emprego, então Deus usa alguém para vir profetizar na minha vida, e esse camarada chega, às vezes, camarada não, né? Porque às vezes é um homem, é uma mulher, é uma criança, e aí ele vai transmitir uma mensagem de Deus especificamente neste assunto sobre você estar fazendo a entrevista amanhã. Aí ele vem, alguns dizem, ei, meu servo, outros falam em línguas e de acordo com um espaço entre as línguas, ele vai dizendo palavras que é o fator mensagem da profecia. Ele vai dizer, meu servo, eu estou contigo, e pode ir lá, eu tenho coisa e tal, e entrega a mensagem. E outros tipos de mensagem. E o que acontece? Da mesma forma que aconteceu lá na igreja de Coríntios, acontece nos dias de hoje, acontece pelo fato do pentecostalismo tratar principalmente o dom de profecia, o dom de línguas, né? Que é o que mais causa polêmica. Eles tratam de uma forma, às vezes, no meu entender hoje, exagerada, porque a gente acaba passando por princípios que não temos na palavra de Deus. Igualmente, quando alguém cita o dom de revelação, também em algumas igrejas pentecostais é tratado esse dom, né? E até taxa o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, vai lá porque o pastor tal, a fulano e tal, tem dom de revelação. E isso cria um ênfase, cria-se uma atenção demasiada em cima deste dom de revelar, que na verdade ele não tem nessa descrição. Nós escrevemos aqui os 9 dons e ele não está encaixado aqui. E isso acaba trazendo um ênfase maior ao revelador, ao pastor, à missionária, ou seja, qual for a nomeação que se tem, o título que se tem, porque tudo isso aí é título. Então, cria-se um ênfase em cima daquela pessoa e não da palavra muito bem dita, que é a palavra do Senhor. Então, deixa-se muitas vezes a palavra de Deus totalmente de fora, algumas revelações que não tem nada a ver, né? Eu estava vendo essa semana sobre uma pastora que ela colocou nas redes sociais aí, que ela foi no inferno, 15 vezes ela já foi no inferno e 7 vezes ela já foi no céu. Deus revelou um monte de coisa para ela, e nessa última que ela esteve lá no inferno, diz que o irmão Lázaro está lá, né?
Então, não vamos tratar desse assunto, mas de Bíblia ali não tem nada. Temos alguma coisa aí já, irmã? Tem uma pergunta, Renata. Pastor, que dom não vem do Espírito? Não é o Espírito Santo que capacita as pessoas com os dons? Qual dom que não vem do Espírito e se é o Espírito Santo que capacita as pessoas com os dons? Muito bem, vamos lá. Eu tenho aqui duas perguntas da Renata, né? Até falei para ela, ficou uma da semana retrasada, da semana passada, e agora a de hoje vai estar dentro do mesmo conceito, Renata. Por exemplo, este dom que eu acabei de falar, o dom de revelação, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Deus pode revelar alguma coisa? Sim, Deus pode revelar. Mas o que é que Deus vai revelar? Porque tudo, nós vemos aqui no capítulo 12, que tudo tem que ser para a edificação da igreja, certo? São a diversidade de dons, as diversidades de ministério, que ele fala no versículo 4 e versículo 5, mas tudo é para utilidade da igreja, está lá no versículo 7 também, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tá? Essa utilidade não é individual, não é útil para mim, útil àquela pessoa, não. É útil para a igreja. Então, tudo que nós estamos falando a respeito da diversidade de dons espirituais é de utilidade para o crescimento da igreja. Então, tudo nós temos que analisar. Nós temos que analisar por quê? Não se pode fugir do contexto bíblico. Então, uma pessoa que fala assim, eu tenho dom de revelação, aí ele revela, o irmão fulano está não sei o que com a irmã fulana, o irmão fulano fez isso, o outro fez aquilo, que nem essa outra trouxe uma revelação que o irmão Lázaro está no inferno. Então, vamos lá, qual é o propósito de Deus de levar uma pessoa ao inferno para ele ver quem está lá e vir contar para a gente? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de Deus levar alguém ao céu para mostrar lá se tem cabelo das irmãs, se não tem, o que é que tem lá, sabe? Por quê? Tudo que precisamos saber, Paulo deixa isso bem claro, quando ele diz assim, se vier alguém pregar a você outro evangelho, ainda que eu ressuscite dos mortos, ainda que apareça um anjo, vier pregar outro evangelho que não seja este, então seja anátema, seja amaldiçoado. Então, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, é para a edificação da igreja, nunca a edificação de alguém, do irmão tal, do fulano tal. Porque se nós formos agir desta forma, Deus traz uma profecia para mim e não traz para minha esposa. Então Deus tem um tratamento especial comigo e com ela. Não. Há diversificação nessa situação. Sabe? E o Espírito, se ele está em mim, se ele está em nós, então ele vai tratar no mesmo formato. Claro que ele está dizendo aqui, a uns ele usa um dom, a outros ele usa outro dom. Ele opera tudo em todos do mesmo jeito, da mesma forma, mas para a mesma utilização. O que é ser isso formal para a igreja, nunca para uma pessoa. Então sempre o Espírito Santo vai dizer a igreja. E criou-se nesse Pentecoste, principalmente no neopentecostalismo, que vai trabalhar mais em cima da teologia da prosperidade, cura divina e libertação. Então, imagina as coisas que acontecem. Vamos lembrar, ou vale lembrar, que a carta que Paulo escreve, irmãos, ele escreveu para o povo lá de Coríntios. A igreja de Coríntios, de todas as igrejas que Paulo trata, que Paulo aconselha, que Paulo vai sempre trazendo ensinamento, a igreja que mais deu problema, a igreja que tinha crente mais tribuloso é a igreja de Coríntios, ou foi a igreja de Coríntios, esse é o certo, foi a igreja de Coríntios. Então lá tinha situações, mas não é diferente do que estamos vivendo hoje, né? Estamos vivendo hoje.
pessoas que não compreendiam os dons. Nota que ele começa o capítulo 12, como que ele começa? Versículo 1, olha, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, ou seja, não ignorem os dons espirituais, mas vamos entender os dons espirituais. Porque lá na igreja de Coríntios, eles estavam fazendo o que eles faziam outrora. E ele descreve aí entre o versículo 1 e o versículo 4, ele fala, em outro tempo nós éramos gentios, vocês eram levados a outros ídolos, eram levados a cultuar outros ídolos, ser possuído por outros ídolos. E nós sabemos que os ídolos, eles são mudos, surdos, não andam, não falam, não fazem nada. Quem é que faz isso? É os espíritos malignos. São os demônios. Então eles eram levados pelos espíritos de demônios. E eles faziam coisas sempre extrapolando, sempre fazendo demais. Olha, versículo 2, vós sabeis que eram gentios levados a ídolos mudos conforme eram guiados. Eles eram guiados pelos espíritos imundos, mas porque eles serviam os ídolos. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é amaldiçoado ou é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então aqui ele dá uma modificação às coisas. Olha, outrora vocês eram gentios, vocês viviam atrás de ídolos e vocês eram guiados por demônios. Agora não, vocês são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o único que pode fazer com que você... Mas ele não está falando aí da palavra, da pronúncia. Jesus Cristo é o Senhor. Mas a minha vida, a minha convivência, o meu dia a dia, as minhas atitudes, a minha fala, a minha compreensão, o fruto do Espírito que tem as características florindo na minha vida, é que diz que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Se eu sou um camarada pecador que vive acusando, agredindo, não tenho longanimidade, não tenho amor, não tenho mansidão, não tenho nada disso, as características do fruto do Espírito, é porque eu não tenho o Espírito. Então, eu não vou dizer que Jesus é Senhor. Pelo contrário, a minha convivência, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de embaraço, uma vida de pecado, está dizendo que Jesus é maldito. Porque eu não estou crendo em Jesus. Eu não estou crendo. E é isso que Paulo explica para esse povo. Ele fala assim, peraí, vocês estão pegando os dons, fazendo uma bagunça aí, e não é assim. Não é desta forma. Então era uma igreja que trouxe muito problema para Paulo. E Paulo agora, tanto que ele escreve 2 epístolas, e são umas das maiores epístolas, são a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Eles não tinham, antes de celebrar a Santa Ceia, era celebrar a festa do amor. Os judeus celebravam a festa do amor. Então o que acontece? Na festa do amor, então você procurava comer e dividir a comida, a alimentação, a bebida com as pessoas. E eles estavam fazendo o quê? Eles estavam comendo demais, se embriagando, não só com a comida e com a bebida, e deixando outras famílias que eram mais simples, com fome, sem ter o que comer, sem ter o que beber. E Paulo ensina, aqui no capítulo 11, o texto que a gente lê todo o culto de Santa Ceia, porque eu aprendi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, também dado graça, aquela história toda. Então ele diz, esperais uns pelos outros. É que a gente nunca lê o texto inteiro. Ele diz, se alguém tiver fome, come em casa, mas não vem para a ceia do Senhor comer tudo e deixar o irmão do lado. Então estava havendo uma bagunça naquela igreja aos Coríntios. E Paulo vai e põe ordem na casa. Então ele fala assim, olha, eu não quero que vocês ignorem, mas eu quero que vocês tenham conhecimento dos dons espirituais. O Espírito é um só. Então ninguém pode dizer, eu sou mais crente do que o fulano porque eu tenho um dom. Eu sou mais crente do que o fulano porque o Espírito me usou para fazer isso e aquilo. Não. Olha, dons espirituais sendo ministrados na igreja não está dizendo, não indica qual é o tamanho da espiritualidade daquele irmão, daquela irmã. De forma nenhuma. Ele é usado pelo Espírito da forma melhor que o Espírito achar para ser útil para a edificação da igreja. Então não é a edificação da pessoa, é a edificação da igreja.
Então se começa por essa forma. Então vamos lá. A primeira pergunta que a Renata fez na semana retrasada, ela perguntou se uma pessoa que fala em línguas e não tem intérprete é do Espírito ou não, é dom ou não. Então, para a gente responder essa pergunta, nós precisamos chegar à conclusão de como foi apresentado o dom de línguas, correto? A gente diz, até nessa tradução que a Renata tem, a tradução da linguagem de hoje, que ele fala dessa forma aí, diz anunciar o evangelho, mas no dom de línguas ele vai dizer línguas estranhas. E este contexto, ou essa descrição línguas estranhas, ela está um pouco fora do grego, porque o grego não vai dizer língua estranha, mas ele diz variedade de língua. Quando eu digo língua estranha, então é algo que eu não conheço. Tudo que eu não conheço para mim é estranho, correto? Então, eu posso fazer qualquer coisa, não preciso ter base em nada, e será estranho para você. Às vezes, quando alguém começa... Vamos lá, uma pessoa que está totalmente embriagada, ele começa a conversar e muita coisa fica estranha, porque a gente não consegue entender o que ele está falando. Não é assim? O cara começa a enrola toda a língua. E o que acontecia na igreja de Corinto e acontece ainda nos dias de hoje em algumas igrejas que não fazem essa leitura dos dons, o formato da leitura dos dons, ele vai tratar o dom de língua como uma língua estranha, uma língua que literalmente a língua enrola aqui e não sai nada que a gente consiga compreender, fora da nossa compreensão. Mas não é a verdade. Então vamos voltar aqui rapidinho. Aqui, deixa eu pegar até na outra Bíblia aqui para não perder o raciocínio dessa. Atos capítulo 2, nós já falamos sobre isso na outra live. Então, a descida do Espírito Santo, ele descreve dessa forma, né? Capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras ou em outras línguas diferentes do que os galileus, os judeus falavam, o povo que estava ali reunido falava. Né? Nós até citamos. Então essa língua aqui que eles falaram pelo Espírito não era uma língua enrolada que ninguém entendia nada, como hoje você vê em algumas situações. Então a pessoa, hoje nós usamos o termo, quando é que você, no meio do pentecostal, tá? Nós usamos o termo o quê? Quando você conhece que alguém é batizado do Espírito Santo, quando ele fala em língua estranha. Então tem muitas pessoas que ele não consegue compreender o que é ser batizado no Espírito Santo e ele não vai ficar para trás. E aí ele vai fazer o quê? No meio do povo ele começa a enrolar a língua, falar umas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí logo alguém fala lá, fulano foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque está falando uma língua que ninguém está entendendo nada. No caso aqui, a descrição que é feita para a variedade de língua, para o dom de línguas, não é dom de língua estranha, mas dom de variedade de língua. O que é variedade de língua? Português, francês, inglês, americano fala inglês, hindu, asiático, japonês, chinês, e por aí afora. Africano, quantas línguas tem na África? Quantas línguas tem lá na África? Né? Nota que eles estavam reunidos em 120 irmãos dentro do templo quando o Espírito Santo desceu, ou quando o Espírito veio sobre eles. A Bíblia não descreve qual foi a variedade que teve, quantas línguas foram faladas, mas pode ser que cada um falou numa língua diferente, não é? E todas eram direcionadas pelo Espírito, né? E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, vamos lembrar que, quando a gente estava lendo esse texto, eles estavam dentro do templo, ou
num lugar, numa sinagoga, e eles estavam reunidos orando, porque foi a ordem que Jesus deixou. Fiquem reunidos em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Então, uma pessoa que ela não é cheia do Espírito Santo, ela tem dificuldade de falar de Cristo, ela tem dificuldade de vivenciar Cristo, ela tem dificuldade de evangelizar, ela não consegue, porque nos falta essa capacidade. Então, o que aconteceu? Eles ficaram em Jerusalém e foram revestidos do poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo agora traz na vida deles variedade de língua, e eles começam a falar. Lembramos que estava no período de festa em Jerusalém, estava no período de festa. Então havia muitos judeus de outras nações, né? Judeus que eram da linhagem, mas que desde pequeno, ou talvez nasceram, ou são filhos de judeus que nasceram em outras nações. Então cada um vinha falando uma língua. E quando o Espírito Santo faz esta distribuição de variedade de língua, ele vai fazer com que todas as línguas que estão ali em Jerusalém sejam ouvidas na boca dos discípulos. Sejam ouvidas na boca do discípulo. Então, quando isso acontece, e não é uma coisa assim, aleatória, o que o cara está falando? Não sei, está falando nada com nada. Né? Não é isso, gente. Vamos imaginar o francês e o japonês do lado da janela, ouvindo as maravilhas de Deus. Ou seja, não era conversa fiada. Eram as maravilhas de Deus que estavam sendo anunciadas pela boca daqueles discípulos. Os discípulos nem imaginavam o que é que eles estavam falando. Tanto que neste momento não há citação nenhuma de interpretação de línguas. Não há nenhuma manifestação. Ou seja, indicação. Não se indica nada aqui que há uma interpretação de língua, mas há variedade de língua. O povo que estava lá fora, cada um na sua própria língua, entendeu tudo o que estavam sendo pronunciado pelos discípulos na variedade de línguas. Então nota que não é hoje, quando se você observar as línguas que são usadas hoje, né, uma é parecida com a outra, porque um copia do outro e assim vai, e é nada com nada. E não é isso. Então uma pessoa hoje que é usada no dom de línguas, o que acontece com ele? Ele vai falar um alemão, ele vai falar um grego, ele vai falar um hebraico, ele vai falar na língua japonesa, ele vai falar na língua francesa, coisa que ele não tem domínio. Eu tenho um amigo que ele fala 3 línguas. Por que o Espírito Santo vai usar ele no dom de língua se ele já fala 3 línguas? Então o Espírito Santo vai colocar no coração dele, aqui na mente dele, vai colocar a palavra. Vamos citar, o João 3,16. Então vamos dizer que o meu amigo está dentro do avião e ao lado dele senta uma pessoa, um homem ou uma mulher que seja, senta uma pessoa alemã. E esta pessoa, o Espírito Santo já está fazendo um trabalho no coração dela. Então esse meu amigo recebe de Deus, do Espírito Santo, agora aqui no coração dele, cita João 3,16 para essa pessoa que está do seu lado. E ele em alemão vai dizer, né? Sei lá, como é que fala? E ele vai dizer, e o alemão vai entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer e que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. A mensagem foi transmitida. Você entendeu? A mensagem foi transmitida. E é esse o intuito do dom, é para a edificação da igreja. O que acontece com essa pessoa alemã que está do lado do meu amigo? Ela vai crer, porque o Espírito Santo já está trabalhando no coração dela. O Espírito usou o vaso que estava ali para transmitir essa mensagem, e ele vai pôr fé no coração dessa pessoa, ela vai crer em Cristo, talvez até dentro ali do avião ela fala, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero viver para Jesus, eu quero mudar de vida agora, eu entendi a mensagem de Deus. Isso não é as coisas que vemos hoje. Você entendeu? Então, respondendo a mensagem da Renata, uma pessoa que fala e não tem intérprete, é do Espírito? Não, não é.
Não é. Baseado no contexto que Paulo ensina e a descrição formalizada no capítulo 2 de Atos, que é a forma que recebe-se o dom de língua, então não é desta forma. Tá bom? Então eu posso... Então vamos lá, vamos usar novamente o meu amigo que fala as 3 línguas. Então, uma outra situação. Eu e meu amigo vamos jantar no restaurante. E quando chega no restaurante, alguém que está na mesa ao lado é agora um francês, vai? É um francês. E o Espírito Santo me usa, ou para falar diretamente a ele, ou eu pego e digo ao meu amigo, preciso transmitir a esse irmão João 3,16, porque Deus amou o mundo. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai interpretar o texto que eu disse para quem é necessário ouvir. A interpretação é para que alguém entenda o que se está falando. Você entendeu? Então é dessa forma. Então, para que seja o dom de línguas, o dom da variedade de língua, tem que haver o intérprete, ou alguém, um terceiro, ou a pessoa diretamente que está sendo usada ali, porque ela vai interpretar o que eu estou falando. Pastor, hoje se entrarmos numa igreja pentecostal, é comum falar uma língua que é diferente? 3 pontinhos. Não pertence a nenhum povo, mas é identificável. Essa não tem intérprete. Aí, essa não vem de Deus, alguns falam que é para a própria edificação. Então, no capítulo 14, Paulo vai fazer uma descrição disto. Ele vai falar que é para edificar a si mesmo. O dom de línguas, ele não edifica a igreja. Ele não edifica a igreja, ele edifica a si mesmo. Eu não peguei, como ele está para frente, eu não peguei aonde está esse versículo. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. No capítulo 14. Mas o que profetiza fala aos homens, versículo 3. Para edificação, exortação e consolação. Isso está falando aos homens, quando diz aos homens, está dizendo a igreja. Versículo 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Então, aqui é uma colocação diferente que o apóstolo Paulo ele faz. Eu não sei, nós não achamos aqui no contexto bíblico o que é que estava acontecendo nesta igreja aos coríntios. Então, porque ele diz, olha, você tem que procurar os principais dons com zelo, o versículo 1, mas principalmente o dom de profetizar. E é aí que entra, que pega a questão da profecia, mas nós vamos falar na sequência sobre a profecia. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas, então vamos lá, não tem ninguém aqui. Se o Espírito está me usando ou está ministrando na minha vida uma língua que ela é estranha àqueles que estão no mesmo convívio, a mensagem não é para ninguém dali. A mensagem não é para ninguém dali. Agora, como ela vai ser colocada àquele que é necessário receber, porque eu estou sendo edificado pelo Espírito, não pela língua. Eu estou sendo edificado pelo Espírito. Porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. O que profetiza fala aos homens. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha. A não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como conhecerá o que se toca com a flauta ou com
a cítara. Então aqui ele já começa a abrir um pouco. Por exemplo, então nós estamos numa igreja, vamos falar da nossa igreja metodista aqui na Central de Bauru, nós estamos aqui. E aí, vamos de novo no meu amigo que fala 3 línguas. Ele começa a orar em alemão, ou em francês, ou em polonês. O que acontece? Ele tem essa facilidade, ele tem essa unção de falar em línguas, porque, veja bem, ao conhecimento natural, ele estudou para isso, correto? Ele estudou para isso. Agora o Espírito vai me usar para me edificar, porque haverá uma situação em que eu serei usado para com o alemão. É diferente do conhecimento que meu amigo, ele foi lá, fez um curso de francês, um curso de alemão, um curso de inglês, e ele fala fluentemente. Então, quando é usado pelo Espírito Santo, vai uma edificação para que haja um momento certo de transmitir. A não ser que, quando o Espírito quis me usar aqui em alemão, mas tem que ter alguém para interpretar. E aí não é só o conhecimento humano, tem que haver o quê? É uma outra manifestação do Espírito. Alguma confusão maior estava acontecendo na igreja de Coríntios para que Paulo colocasse dessa forma. Porque pela descrição que há no livro de Atos, então, ela é direcionada. Ela é direcionada. Então não adianta. Por exemplo, nessas igrejas que você colocou aí, pentecostais, 3 pontinhos, eles dizem, isso a língua é para edificação de si próprio e tal. Mas é uma língua que não diz nada com nada. Não diz nada com nada. E o que é a edificação? Não há mudança nenhuma. Eu sei porque eu estava lá. Não há edificação nenhuma. Você entendeu? Não há. E aí, por exemplo, aí você encontra alguns pastores, alguns pregadores, que ele vai pregar a palavra de Deus, ou ele vai fazer uma oração, e ele começa a usar essas línguas que ele diz que é língua, dom de línguas, e ele vai falando, e ele usa 5 minutos para falar em língua e 1 minuto para falar da Bíblia. O que se entende? Só 1 minuto que ele falou da Bíblia. Os outros 5 se perderam. Não há nenhum resultado. Paulo, no caso, ele falava várias línguas, não pelo dom, pelo conhecimento que ele tinha. E ele fala assim, o que adianta eu falar com vocês dessa forma? De forma nenhuma. Se eu estou falando para os judeus, eu tenho que falar na língua judaica. Se eu estou falando para o japonês, eu vou falar na língua japonesa. Se eu estou falando ao polonês, eu vou falar na língua polonesa. Ou tem que haver um intérprete. Mas o dom do Espírito Santo é trazer a mensagem. A mensagem. E aí que há a diferença. Tá certo? Então, língua estranha que não serve para nada não é de Deus. A língua, ela vem para transmitir a mensagem. Para transmitir a mensagem. Tá bom? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela está relacionada ao dom de profecia. Por quê? Porque nesta tradução que a Renata tem, ele troca o dom de profecia pelo dom da mensagem do Evangelho. Anunciar a mensagem. Correto? Então vamos lá. Aí o maior problema que nós temos é o dom de profecia. Porque o que acontece? Se tem uma ideia lá do Velho Testamento, nós até mencionamos esses dias. Então lá no Velho Testamento, profeta era dom, era ministério, era profissão. Então, quando alguém era chamado para ser profeta, ele não fazia outra coisa. Ele tinha que abandonar o que ele fazia, o seu trabalho, ele abandonava o seu lar. Geralmente, quem era chamado para profeta não era casado. No caso de Eliseu, Elias chegou, passou perto de Eliseu, jogou em cima de Eliseu a capa dele, a capa do Elias. Elias era o profeta, e Eliseu agora, ele vai seguir Elias. Só que antes, ele estava trabalhando, ele estava arando a terra. Ele tinha lá uma junta de boi, e o que ele fazia? Ele trabalhava, talvez fizesse prestação de serviço, não sei. Porque a Bíblia não relata que as terras eram dele, mas diz que a junta de boi era. E aí o que ele faz?
ele fala assim, espera para que eu dê um fim nisso aqui, eu termine essa situação. Aí ele fala, tudo bem. Aí ele vai, termina lá de arar a terra que ele tem, ele faz o quê? Ele pega o arado, né? E acende fogo no arado e mata o boi, assa a carne, come o churrasco e vai atrás de Elias. Então ele vai ser agora o quê? O discípulo do profeta, o discípulo de Elias. E isso acontecia no caso de Samuel, que foi entregue ainda criança, né? Ana teve um filho, agradeceu a Deus pelo filho, porque na verdade, ela precisava ter um filho, porque ela estava sendo prejudicada por não parir, por não ter filhos, por ser estéril. Ela roga a Deus, e Deus agora dá a ela um filho, Samuel, e ela pega este filho e devolve ao Senhor, como? Levando na casa do profeta. E ela vai e entrega ao profeta Eli, e agora Samuel começa a linhagem de profeta para servir ao Senhor. Há aqueles digam assim, aí a Ana decidiu isso e tal, mas na verdade o plano de Deus era esse, né? O plano de Deus foi, não colocou, porque nenhuma mãe que pediu tanto, que orou tanto, que chorou tanto por um filho, abriria a mão dele assim, desta forma. Mas era o plano de Deus, e Ana ficou muito bem para a glória do Senhor, e Samuel foi um menino abençoado, um profeta abençoado pelo Senhor. Tá certo? Mas então era profissão, era ministério, ele não fazia outra coisa. Então esses eram os profetas. E qual era a função do profeta? Trazer a mensagem de Deus para o homem. Então o profeta, a profetisa, a profecia é a palavra de Deus para com o homem. Quando surge agora os dons espirituais, e Paulo fala, não é? No capítulo 12 ele fala sobre o dom de profetizar, e aí no capítulo 14 ele dá um ênfase maior, não é? Ele vai dizer, olha, principalmente de profetizar no versículo 1, aí ele fala o 3, mas o que profetiza fala aos homens aquilo que Deus está mandando fazer, ou seja, é a mensagem de Deus transmitida. E tem um outro versículo aqui que ele vai dizer que é maior, né? O dom de profecia é maior do que os outros dons, do que o dom de língua. Mas aí, o que acontece? Se os dons espirituais é dado pelo Espírito Santo, os dons são dados ou ministrados ou manifestados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Para nós, servos do Senhor, seres humanos, não tem coisa maior ou melhor. Agora, qual é o maior compromisso? Qual é o maior compromisso? Você é chamado para orar por alguém que está enfermo, e chegando lá o Espírito Santo te usa no dom de curar e cura aquela pessoa, ou aquele que ministra a palavra do Senhor, ministra o evangelho do Senhor. Qual é a responsabilidade maior? A responsabilidade maior é o de profetizar. Qual é o que surte um efeito mais às claras? É o profetizar. Por quê? Mas não é esta profecia que se tem nos dias de hoje. Alguém colocar a mão na cabeça do outro. Eis meu servo que eu estou te dizendo isso, isso, isso e isso. Eis meu servo que eu estou dizendo que no tal dia eu vou te usar. Não é isso. A profecia é a ministração, o anunciar do Evangelho de Cristo. Qual é a maior profecia? Já sempre se dizia isso. Bíblia, a palavra de Deus, ela é a maior profecia, porque é ela que profetiza, é a mensagem de Deus aos homens. Ah, mas lá Paulo falou. Gente, vamos entender o contexto que Paulo falou. Paulo escreveu para uma igreja que era problemática, uma igreja que estava vivenciando dons, achando que eles eram a melhor igreja do mundo, não é? Todo mundo salvo ali, porque provavelmente na igreja de Coríntios tinha manifestação dos 9 dons, certo? Tinha manifestação, porém, era uma igreja que estava achando que por ser manifestado ou ministrado os dons na vida da igreja, que ela era uma super igreja. E eles começaram a extrapolar, a querer um ser maior que os outros, e começaram a cair em situação errada. Até tinha filho, como é que é a história? Filho transando com madrasta. Essa é a verdade. O filho se deitando com a mulher do seu pai. Era isso que estava tendo na igreja de Coríntios.
né? Um dos problemas que havia na igreja de Corinto era isso aí. Entendeu? Então a ministração do dons não é para que ninguém seja taxado como o mais santo, o mais sofisticado, o melhor crente, a melhor igreja. Nada disso. O Espírito Santo vai usar os dons para manifestar na igreja um processo de santificação. Mas o bam é ele que faz todo esse processo. Então, ele diz, olha, busca primeiro o dom de profetizar, o dom de ministrar a palavra, que é o dom mais eficaz em termos de colher frutos. De colher frutos. Para você orar para alguém ser enfermo, tem que ter alguém enfermo. Alguém ser curado. Para alguém ser curado, aliás. Né? Obrigado, irmã. Então, para você orar para alguém ser curado, tem que ter alguém que está enfermo. Agora, anunciar o evangelho, você prega o evangelho para aqueles que não conhecem e para aqueles que conhecem. Porque aqueles que conhecem precisam ser edificados cada dia mais. E aqueles que não conhecem precisam vir a conhecer Jesus. Então, o principal dom que nós podemos ser usados pelo Espírito Santo é o dom de profetizar, mas não de ficar dando o recado de Deus para a vida de ninguém. É para a edificação da igreja, é a ministração da palavra. Lá na igreja de Coríntios não tinha o evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João, não tinha Atos, não tinha Romanos, não tinha o Novo Testamento. Nenhum desses livros do Novo Testamento não tinham. Isso foi escrito depois. Foi escrito depois. Você vai começar a entender essas escritas aí, que começaram a aparecer entre o ano 70 e 110 do primeiro século. Entre o primeiro e o segundo século. Então eles não tinham isso. Era necessário que os dons fluíssem muito mais no literal da igreja para que eles começassem a crer. Porque havia uma dificuldade muito grande em crer. Porque o povo achava que o cristianismo era coisa errada. Tá? Porque João, ele pega a primeira carta dele lá, né, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele vai descrever sobre pessoas que não estavam crendo que Jesus veio em carne. Até isso os caras não acreditavam. Né? Uma turma lá começou a inventar essa história aí, e era um falso profeta, o espírito de anticristo. Então, era necessário que os dons se manifestassem muito mais. Hoje, os dons continuam manifestos na igreja? Sim, mas entenda, isso não é particular de cada um. É particular do Espírito. O Espírito pode me usar hoje. Eu estou profetizando na vida de vocês. Quando eu estou dando esses estudos aqui, o Espírito Santo está me usando no dom de profecia, no dom da ciência, no dom da sabedoria, porque tem muitas coisas aqui que a minha sabedoria humana é ineficaz. É ineficaz. O que eu preciso? Sabedoria de Deus, sabedoria do Espírito Santo de Deus, para anunciar essa palavra. Porque senão eu precisaria primeiro ter todo o conhecimento. E todo mundo que me conhece sabe que eu estou cursando faculdade de teologia. E faculdade de teologia não ensina você a conhecer as primícias de Deus. Ensina você a estudar sobre Deus. Fazer teologia é você aprender as técnicas e as maneiras para você conhecer a palavra de Deus. Não te dá conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus a gente busca conhecimento estudando a palavra, orientado pelo Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Tá certo? Então, nesse contexto aí, que é a tradução da Renata, ele vai dizer anunciar o Evangelho, anunciar a mensagem. Então, profetizar é anunciar a mensagem. Aí a pergunta que a Renata faz é: por que isso é um dom, se é isso um dom, sendo que Jesus mandou a gente ir pregar e anunciar o Evangelho? Então, vamos lá. Nós precisamos entender sempre o quê? Lembra da visão macro, da visão micro? A visão macro. A palavra macro de Jesus é ir de pregar o Evangelho a todas as nações. E de fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? E ele vai dizer, e essas... impondo as mãos sobre os enfermos, curando, expulsando os demônios, e esses milagres ou esses prodígios, isso vai acontecer o quê? Esses sinais vão seguir vocês. Aonde a igreja for anunciando o Evangelho de Cristo,
pregando o evangelho, fazendo discípulos, os sinais e prodígios vão seguir, ou seja, serão subsequentes. Aonde tem manifestação da palavra de Deus, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação, vai haver o anunciar pela variedade de língua, haverá interpretação de língua, haverá discernimento do Espírito para saber se quem está falando ou quem está vivenciando alguma coisa é do Espírito de Deus ou não. Entendeu? Os 9 dons são aplicados na igreja e eles são sequenciais, ou seja, eles estão sempre seguindo a verdadeira palavra de Deus, que é a profecia. Então a profecia é o principal dom. Por quê? Porque é a mensagem primordial de Deus. Não é o dom de profetizar. Hoje tem muitas pessoas que se intitulam profetas. Não tem mais profetas. Não se tem mais profeta. Ah, mas ele vai dizer lá na carta aos Efésios, ele está falando que o Senhor chamou uns para profeta, outros para apóstolos, outros para doutores, outros para pregadores, outros para evangelistas. Sim, mas vamos lá. Ele já não teve os profetas? Já teve os profetas. Já não teve os apóstolos? Hoje tem muita gente que se intitula apóstolo. A questão é, a Bíblia reconhece 12 apóstolos. 12. A Nova Jerusalém, nos muros dela, estão descritos 12. E aí, entendendo pela visão que não haverá uma cidade chamada Nova Jerusalém, mas está tratando do povo de Deus, que é a Jerusalém, a cidade amada de Deus, ou seja, o povo amado de Deus, eles estão firmados nos 12 apóstolos, no nome dos 12 apóstolos. Então hoje muita gente se acha, eu quero ser chamado de apóstolo. Não muda nada isso aí. Né? Não muda nada isso aí. Tá certo? Agora, tem pessoas que ele tem uma facilidade pelo Espírito Santo para ensinar. Ele ensina como nenhum outro. O outro, ele tem uma pregação eloquente e ele vai pregar a palavra que na ministração, a profecia que ele está trazendo para a igreja, ele é muito mais usado do que o outro que ensina. Mas tudo a gente tem que fazer com ordem e decência, com zelo, porque é o Espírito que está usando. Nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos entender. A glória aqui é do Espírito de Deus, que traz a palavra de Deus, que é Cristo, nas nossas vidas. Tá? Então, os 9 dons, vamos lá. Dom da sabedoria, da ciência, fé, dons de curar, dons de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, é a edificação da igreja. Isso é para a edificação da igreja. Se não está edificando a igreja, não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Tá bom? Não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Porque se você olha, o João de Deus, lá, lembra do João de Deus? Ele também não curava? Curava. Era pelo Espírito de Deus? Não. De forma nenhuma. Não é pelo Espírito Santo. Mas curava. E aí? Então nós precisamos ter discernimento de espírito. Os espíritos, existem espíritos que têm muito poder. Muito poder. Tem demônios aí que ficaram um tempo acorrentados para não destruir certas situações. Claro que Deus tem um controle sobre ele, mas Deus está mostrando que existem demônios que têm poder. Né? O próprio diabo vai fazer fogo descer do céu, ou pode fazer fogo descer do céu. E é óbvio que ele não está falando vai descer uma labareda do céu, porque a gente é muito literal nas coisas. Mas ele não está dizendo isso, desculpa. Ele não está dizendo que vai descer labareda do céu. Mas imagina só, milagre, é como se fosse um milagre de Deus acontecendo. Sabe? São coisas sobrenaturais acontecendo e não é de Deus, é do diabo. Ah, mas como que eu sei, pastor? Discernimento de espírito. Mas como que eu tenho discernimento de espírito? Você não escolhe, você tem que ter o Espírito Santo na tua vida. Ouça o que o Espírito Santo fala com você. Por isso que o cristão verdadeiro, ele não tem dificuldade para fazer o que o Espírito lhe pede, para ir aonde o Espírito lhe conduz, para ministrar aquilo que o Espírito está pedindo. Ele não tem dificuldade, ele não tem medo, ele não tem temor.
Porque o Espírito não nos traz temor. Sim, irmão? Quero. Não. Tá certo? Tem mais alguma pergunta aí, mamãe? Então vamos lá, Renata. Ficou claro para você aí? Dom de línguas e interpretação de línguas. Se é do Espírito de Deus, vai haver essa situação. Então, o fato que igrejas falando em línguas, e geralmente essas igrejas pentecostais, é até orientado para que todo mundo fale em língua e tal, usando esse contexto do capítulo 14 de Paulo, mas não é isso que ele está dizendo à igreja. Porque quando ele vai dizer sobre o cultuar, ele vai dizer assim, olha, se tiver línguas, tem que ser no máximo 2, e tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, essas 2 pessoas não tem que estar falando em língua, porque não... Qual é o sentido? Nenhum. Nenhum. Numa igreja que só tem brasileiro, eu estou falando em turco, sendo que não tem intérprete, para que eu vou falar? Para que o Espírito vai me usar? Você entendeu? Então é desta forma. Então a questão da profecia o ide de Jesus é para todo mundo. Visão macro. Ide, fazeis discípulos. Ide, pregai o evangelho. Mas ele está dizendo aos discípulos. O que é discípulo? Aquele que cumpre o mandado do mestre. Não é isso? Aquele que segue os passos do mestre. Então os discípulos fazem discípulos que anunciam a palavra para fazer outros discípulos. Então, por exemplo, hoje nós temos na igreja o pastor. O pastor é o encarregado de ministrar a palavra de Deus na vida do povo e fazer desse povo discípulos. O pastor que é direcionado por Deus, ele tem que deixar legado. O que é legado? É você deixar algo concretizado daquilo que você fez. Então, por onde eu passo, aonde eu parar, eu saio daqui hoje, vou ser pastor lá no Ceará. Aqui, aonde eu pastoreei, tem que ter discípulos formados para que eles continuem a fazer aquilo que eu estava fazendo aqui. Esta é a intenção da Bíblia. Fazer discípulos. Não é? Fazer discípulos. Não é ouvinte, fazer ouvintes. Fazer discípulo. Discípulo é aquele que segue os mandamentos do seu Senhor, do mestre, no caso. Tá certo? Então é desta forma aí. Tá bom? Então voltando aí o capítulo 12, né? Ao capítulo 12. É isso? 10 para as 9? 9 para as 9, né? 9 para as 9. Não temos muito tempo para sair um pouco aqui do versículo 10, embora nós já falamos todos eles. Vamos só concluir o 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É como o povo quer? Não. É como o Espírito quer. Tá certo? Uma das coisas que no pentecostalismo é frisado é que você tem que buscar o dom, buscar o batismo no Espírito Santo. Quando você olha, tem um versículo que diz assim, o reino de Deus é tomado à força. Aí nós entendemos que você precisa... Deus não vai escolher quem ele batiza no Espírito Santo, mas sim você tem que querer, você tem que almejar, você tem que buscar isso aí. Olhando hoje nos contextos bíblicos, isso foge da verdade. Por quê? Porque é o Espírito que capacita cada um conforme ele quer, conforme a sua vontade. Então está dizendo no versículo 11. É um Espírito só que opera todas essas coisas. Quem reparte? Ele. A cada um como ele quer. Certo? Então é como ele quer. Então vamos frisar aqui, nesses poucos minutos, o batismo no Espírito Santo. Então nós falamos, irmãos, o quê? O que acontece? Quando alguém é chamado pelo Senhor, é chamado pelo Espírito a ouvir a palavra, o Espírito vai fazer com que ele ouça a palavra. Não é? Alguém que está profetizando. Profetizar quer dizer pregar a palavra, anunciar a palavra. Então alguém profetiza. O pastor está pregando, ou você mesmo. Você não é pastor, você não é nem obreiro, mas você é discípulo de Cristo.
Você está todo dia meditando na palavra do Senhor, ouve a voz do Espírito Santo te dizendo para santificar a tua vida, fazer isso, aquilo, fazer uso da palavra, fazer uso da oração, que é muito importante, não é? Então, beleza. Aí ele usa você para profetizar na vida de alguém. Vamos lembrar, não tem nada de pôr a mão na cabeça da pessoa, eis que Deus está mandando te dizer, não. Olha, você conhece o texto que Jesus diz que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas? Eu vejo que você está aí meio perdido, você está apavorado, parece que você está meio com síndrome do pânico, parece que você está sendo depressivo, e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Qual é? Olha, está aqui, olha. João 10. É João 10 ou João 6? Bom, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele vai cuidar da ovelha, ele quer cuidar da tua vida. Aí você ministra uma palavra de Deus na vida dessa pessoa. Você está profetizando para ela. O Espírito Santo já está fazendo o processo de crença na vida dela. Ele deposita o quê? Fé na vida dessa pessoa. Essa pessoa fala assim, eu quero mais de Deus. Eu quero mais. Olha, fulano, continua falando desse Jesus para mim. Cria-se nele, né? Jesus já falou assim, aquele que vem a mim, né? É como se nasce uma fonte dentro dele, no seu interior, que jorra para a vida eterna. O que a fonte faz? A fonte busca água nas profundezas. É isso que ele vai procurar. O que é dentro do interior, né? No seu interior. E o que é que tem no interior? O Espírito Santo. Então ele vai buscar no Espírito Santo. E óbvio que geralmente o Espírito Santo vai usar eu e você para levar as riquezas da palavra, da profecia de Deus para a vida daquela pessoa. E aquela pessoa vai começar a se inundar da palavra, vai começar a se encher da palavra, ela vai começar a se embriagar da palavra, e é aonde ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando fazer, anunciar as boas novas de salvação. E aí o que acontece aquela pessoa? Daqui a pouco ela está na igreja com você, servindo ao Senhor, crente em Jesus Cristo, porque foi colocado nela fé e ela vivenciou e creu, e agora ela quer ser um discípulo de Cristo, como eu e você somos discípulos de Cristo. Tá certo? Esse é o nosso processo. Anunciar as boas novas. Qual é o procedimento nosso? O procedimento do Espírito Santo é convencer a pessoa do erro, do pecado, da maledicência e colocar nela fé, né? E conforme você for ministrando a palavra de Deus na vida daquela pessoa, a fé vai sendo aumentada, acrescentada, até que ela realmente se inunde do Espírito Santo. Isso chama-se batizado no Espírito Santo. Tá bom? Eu fiquei devendo para vocês uma informação, então eu vou usar esse tempo. Como hoje a gente não precisa correr porque não vai pegar ônibus, né? A gente já está em casa. Lembra que eu falei para vocês a respeito da cura? E na cura, eu citei alguém que Jesus curou, e está lá no Evangelho de João, capítulo de número 5, é o paralítico de Betesda. Eu citei aquele versículo que fala, né, sobre você ungir o enfermo, a oração da fé salvará o doente, e se porventura ele tiver cometido algum pecado, seria perdoado. E aí entra-se uma questão, oração para a enfermidade, cura, limpa do pecado. Não é esse o processo. O processo é quando alguém tem uma enfermidade que veio originada no pecado que a pessoa cometeu, um certo pecado. A Bíblia não relata o que, tá? Então eu vou fazer uma leitura rápida, mas você pode acompanhar aí, Evangelho de João, capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu de Jerusalém. Ora, em Jerusalém, muito próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Tanque de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia de um certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia ou entrava na água, depois do movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Aqui não está dizendo que ele está há 38 anos no tanque de Betesda, tá? Mas há 38 anos ele tinha essa enfermidade. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu, Senhor,
não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Se eu fosse ele, eu tinha deitado no alpendre mais baixo, né? No último degrau lá. Era só rolar e cair dentro d'água. Mas tudo bem. Não sabemos como é que é aquela situação, certo? Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, claro, né, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, você não pode carregar a sua cama. Ele falou assim, olha, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a sua cama e anda. Perguntaram-lhe então, quem é que te curou? E o homem disse, não sei. Quem te disse, toma a tua cama e anda? Ele disse, não sei. O que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. E claro, né, os fariseus sempre perseguindo Jesus. Depois disso, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aí o homem viu que era Jesus, foi lá e falou para o judeu, ó, quem me curou foi Jesus. Tá certo? Mas o texto que eu queria usar é a respeito disso aí. Então Jesus fala para ele, olha, vai e você não peques mais, porque se você pecar, vai acontecer coisa pior do que a situação que você estava paralítico aí há 38 anos. Tá certo? Então, entende-se que ele não era um paralítico de nascença, mas ele cometeu algum pecado para que Jesus falasse isso. Tá certo? Por isso que o apóstolo Paulo vai descrever aí no versículo 9, que os dons de curar, né, não é um dom, porque são diversos dons de curar, porque são diversas maneiras que há a cura na vida das pessoas. E é tudo pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Se o Senhor quer curar, o Espírito vai e cura. A oração nossa é feita em nome de Jesus, é feito a Deus, não ao Espírito Santo, a Deus. Então nós oramos a Deus em nome de Jesus, e se for o plano, o projeto de Deus para aquela pessoa ser curado, o Espírito Santo faz que aconteça a ação do dom e aquela pessoa é levantada da enfermidade. Tá certo, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido bem essa fase. Nós vamos, a semana que vem, se Deus permitir, eu vou trazer um texto para vocês de uma profecia que o apóstolo Paulo faz, tá? Porque eu disse que os apóstolos, nenhum deles profetiza igual se profetiza hoje no meio do Pentecostes. Tá? Aquele negócio de pôr a mão na cabeça, chegar, ó, Deus mandou eu falar para você. Não é dessa forma. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo que o apóstolo Paulo usa, ou como ele é usado pelo Espírito Santo para profetizar na vida de uma pessoa, e logo em seguida, aquilo que ele profetizou vai acontecer, porque o plano de Deus era daquela forma. E aí nós vamos entender o que é profecia. Tá certo? Então, se você conhece alguém que tem essas dificuldades de entendimento de profecia, chame ele para a live de quarta-feira que vem, se Deus permitir, a gente vai tratar desse assunto. Tá certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a nossa vida. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, e nós vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele. Pai querido e amado, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nos deu, por esse tempo que estamos meditando na Tua Palavra. Nós Te louvamos e Te glorificamos porque o Teu Espírito Santo é lindo, Senhor. Ele nos mostra, nos orienta, nos revela a Tua Palavra. E eu Te louvo por isso, Senhor. Porque conhecimento humano não consegue, Senhor, extrair essas revelações que o Teu Espírito tem. E assim como Cristo uma vez orou, dizendo que dá graças ao Senhor, porque o Senhor revelou esta palavra aos pequeninos. Então nós Te louvamos e Te agradecemos por ser os Seus pequeninos. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para com nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que nos acompanharam aí pelas redes sociais. Esteja abençoando a vida, o lar, a família de cada um, e que nós possamos estar reunidos, Senhor, para Te louvar e Te adorar, sempre que o Senhor nos der oportunidade. Te louvamos, Te agradecemos, pedimos que haja cura, libertação, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Até a próxima. Amanhã tem um estudo bíblico, pastor Samir, na Metodista Central em Bauru, que você possa também acompanhar para a glória do Senhor. E domingo estaremos todos reunidos em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.